Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Júlia Lemos e hoje nós vamos falar sobre o assassinato de uma belo-horizontina, uma socialite belo-horizontina chamada de Ângela Diniz, conhecida também como a Pantera de Minas. Esse assassinato vai se dar na década de 70, mais especificamente no dia 30 de dezembro de 1976. Ângela vai ser assassinada pelo seu então companheiro Doca Street. Por que eu estou abordando esse assunto no nosso canal de história? Porque a partir da morte da Ângela Diniz, nós vamos ver aí um movimento feminista tomar força no Brasil. Tá? O assassinato da Ângela vai ser extremamente importante para o nosso estudo sobre a questão da mulher, né, do feminicídio e tudo mais. Mas vamos lá. Quem era Ângela Diniz? Ângela Diniz nasceu em novembro de 1944. Ela era filha de um dentista com uma dona de casa. Ela compunha a classe média A de Belo Horizonte. Foi criada para brilhar, né? Sempre com as melhores roupas, os melhores vestidos, sempre tudo do melhor. Né, sempre chamando atenção. E ela chamava muita atenção também pela sua beleza e pelo seu temperamento, uma pessoa de temperamento forte, a Ângela. Ela foi durante muito tempo conhecida como a moça da missa das 10. Ela frequentava sempre a missa das 10 na igreja de Lourdes. E Roberto Drummond, aquele da Ilha do Furacão, chega a escrever, inclusive, uma crônica para Ângela Diniz, né? Por causa disso aí, né? A moça da missa das 10. Por que missa das 10? Nessa época, gente, para arrumar partido, um bom partido, né? Que era uma pessoa rica, de sobrenome e tudo mais, nada melhor do que as missas, né? As mulheres elas não tinham uma liberdade muito grande para sair, para arrumar, para ir para festas e tudo mais. Então, a missa era o melhor lugar aí para se arrumar um bom companheiro, um bom partido. E a mãe da Ângela a criou para isso, tá? Para casar com um bom partido. O que seria um bom partido? Um homem rico, muito rico, de sobrenome e de família importante em Belo Horizonte. E nós vamos ver mais para frente que a Ângela vai conseguir isso, né? Mas antes, vamos traçar aí esse perfil dessa jovem Ângela Diniz. Ela foi coroada como embaixatriz do turismo por JK em 1961. A festa de 15 anos dela foi uma das mais badaladas de Belo Horizonte, uma das mais importantes. Então, vocês estão vendo aí que a Ângela não era pouca coisa, né? Ela estava sendo criada para chamar atenção, para despertar atenção, para ser o foco das atenções mesmo em Belo Horizonte. E com tudo isso, ela vai acabar conseguindo o que a mãe queria, né? Ela vai casar com um homem muito rico, né? Um milionário belo-horizontino chamado Milton Vilas Boas, né? E agora, de classe média A, ela se torna milionária, né? O casamento da Ângela foi muito badalado, né? Ela foi considerada uma das noivas mais bonitas de BH. E nós vamos ver que ela vai ficar 9 anos casada com Milton Vilas Boas. Vai ter 3 filhos com Milton Vilas Boas, né? Inclusive, mais pra frente, nós vamos ver que a tragédia, os filhos da Ângela vão passar, né, por tragédias, né? Aliás, a família da Ângela vai passar por tragédias. Nós vamos ver que o filho mais velho, ele sofre um acidente na década de 80 e morre, né? O filho mais novo, ele sofre um acidente de moto, vai ficar tetraplégico, vai acabar sendo cuidado pela mãe da Ângela e depois pela irmã. O próprio Milton Vilas Boas, o marido da Ângela, morre também na década de 80 para a década de 90 de acidente de avião. Então a família da Ângela foi toda marcada, né, por essas tragédias. Mas vamos lá. Ângela está jovem, ela desquita do marido, né? Por que ela vai desquitar desse marido? Porque ela foi acostumada a frequentar festas, bailes, badalos, agitos, e ela está casada com um homem mais quieto, né? Mais voltado para ficar em casa, esse tipo de coisa. E vai chegar uma hora que ela não vai aguentar essa relação e ela acaba se separando, desquitando do Milton Vilas Boas, e no desquite ela vai ganhar uma pensão milionária por mês e também vai ganhar uma mansão em Belo Horizonte. Durante o período que ela fica aqui em BH solteira, vai namorar várias pessoas importantes em BH, dentre elas um cara chamado Tuca Mendes. Quem é o Tuca Mendes? Tuca Mendes é o herdeiro da Mendes Júnior, né? E o Tuca Mendes nessa época era casado.
E a Ângela vai acabar se envolvendo aí num escândalo junto com o Tuca Mendes, né? Que é o chamado caso da Casa do Caseiro. Né? O caseiro da Ângela Diniz, ele vai aparecer morto. E vai se especular que a Ângela tinha caso com esse caseiro e tudo mais. Uma coisa que eu quero deixar claro aí, a Ângela era racista, tá? Ela nunca teria um caso amoroso com esse rapaz, porque ele era negro. Parece que tudo indica, pelo podcast que eu assisti chamado Praia dos Ossos, que esse caseiro ele estava observando Ângela e o Tuca num momento íntimo. O Tuca, com ciúme, com raiva, vai acabar matando esse caseiro e a Ângela acaba falando que ela assassinou o caseiro para evitar um escândalo maior na relação entre ela e o Tuca, que era casado. Né? A ideia dela era evitar que o romance dela com o homem casado fosse parar nos jornais. Mas não vai ter jeito, né? Eles vão descobrir que a Ângela não está envolvida com esse assassinato e esse caso dela com o Tuca vai parar nas manchetes e ela acaba perdendo a guarda dos filhos. Tá? Isso aí, a Ângela nunca vai se recuperar disso, né? Da perda da guarda dos filhos. Devido ao escândalo que está marcando o nome da Ângela aí com o caso do caseiro, ela acaba se mudando para o Rio de Janeiro. No Rio, ela começa a namorar um colunista social muito importante chamado Ibrahim Suede. É esse Ibrahim Suede que vai dar à Ângela o apelido de Pantera de Minas. E através do Ibrahim, ela começa a frequentar muitas festas e acaba entrando aí para alta sociedade aí carioca, né, para as grandes festas, para os grandes eventos. Uma coisa que eu quero ressaltar é que a Ângela tinha uma vida muito livre, tá? Ela era uma mulher muito livre. Ela fazia o que dava na ideia, fazia o que sentia vontade, bebia muito. Ela não seguia os padrões da década de 70. Era uma mulher de pensamento livre. E isso, na década de 70, vai incomodar bastante, tá? Ela era uma mulher que ela tinha dinheiro, era jovem, considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, né? Conquistava o homem que queria. Então, a Ângela, ela não vai seguir o padrão determinado para as mulheres da época. Ângela, então, vai participar de um evento, de uma festa na casa de uma socialite muito famosa na época, Adelina Scarpa, parente do Chiquinho Scarpa, né, figura importante até hoje para a alta sociedade brasileira. E nessa festa ela conhece o Raul Fernando Doca Street. Né? O Raul Fernando Doca Street, que vai ser o seu futuro namorado e seu futuro assassino, era o marido da anfitriã, né, da Adelina Scarpa. Os dois começam um relacionamento, naquele momento que se conhecem. O Doca acaba abandonando a mulher, né, e vai viver com a Ângela Diniz. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o Doca, ele não tinha trabalho, tá? Ele geralmente se casava com mulheres ricas e vivia do dinheiro que essas mulheres tinham. Inclusive, tem um livro que ele lançou chamado Minha Culpa, que ele questiona muito isso, né? Que as pessoas da época o chamavam de gigolô, e ele não gostava muito disso. Mas, na realidade, vocês vão ver aí, em vários documentos e tudo mais, que o Doca não tinha trabalho. Ele vivia realmente encostado às custas das mulheres que ele arrumava, tá? Ele vem de uma família quatrocentona, que já não era tão rica assim como antes, então era uma figura que não era chegada a trabalho, mas a viver aí na vida boa. O Doca, então, ele abandona a Adelina Scarpa com os filhos, vai viver esse romance aí com a Ângela Diniz e é um romance muito tumultuado, né? Muito regado a muita bebida, drogas, violência física, né? Ele batia muito na Ângela devido a ciúme, né? Ele tinha um sentimento de posse sobre a Ângela Diniz muito grande. Ele achava que ela era propriedade dele e ele não suportava o comportamento livre que a Ângela tinha. Ela gostava de sair, de viver a vida dela e tudo mais. E, como eu falei antes, um relacionamento marcado por briga. A Ângela, então, já vivendo algum tempo com o Doca, né, ela já não estava suportando a relação. Ele era um homem que a sufocava demais e impedia que ela vivesse a vida que ela queria viver. Lembre, eu já falei, né, uma mulher jovem, bonita e milionária. Ela queria viver a vida dela do jeito que desse na vontade, na cabeça dela.
Ela e o Doca vão, nesse relacionamento já conturbado, ela aluga uma casa em Búzios, tá? Num condomínio fechado na época. Búzios, na época, não tinha luz, né? Era estrada de terra batida e tudo mais. Eles resolvem passar o final do ano nessa casa, né? E no dia 30 de dezembro, a Ângela vai pra praia, vai beber muito, eles vão discutir, ela começa a falar que não tá mais interessada nele. Na praia ela encontra uma alemã, né, uma tal de Gabriele, que ela se encanta, dizem que ela se encanta por essa Gabriele, né, chama a Gabriele para ir para casa, para ficar com ela. O Doca com ciúme, brigam, aquela coisa toda. Eles voltam para casa muito bêbados. Inclusive, uma curiosidade, né, essa Gabriele desapareceu. Né? Dizem que 5 meses depois da morte de Ângela, ela teria morrido afogada em Búzios. Mas vamos lá. E ela era uma figura importante para o depoimento aí da morte da Ângela Diniz. Nesse dia 30, tanto Ângela como Doca beberam demais, voltaram para casa em Búzios brigando muito. Passaram um dia, né, de quebradeira dentro de casa, Ângela falando que não queria mais viver com Doca, que queria viver a vida dela e tudo mais. E ela manda a Doca embora, né? O Doca vai, aí volta de novo, né? Fala que não consegue viver sem ela e tudo mais. Algumas pessoas ressaltam que ele não conseguia viver sem o dinheiro da Ângela. A Ângela fala que não quer mais viver com ele, que o relacionamento dos dois já chegou ao fim, que ela quer a vida dela, que ela quer ser livre, e ele, né, que ele a sufoca, que ele a trata como dono. O que acontece? Nessa discussão, o Doca pega uma arma, né, e dá 3 tiros no rosto da Ângela e um tiro na nuca, né, porque ele não aceita o rompimento do relacionamento. Porque a Ângela vai virar para ele e falar assim, ó, você quer viver comigo? Beleza, mas você vai ter que me dividir com homens e com mulheres. Né? E aí ele não aceita isso e ele mata a Ângela. O que acontece? O Doca foge, né, e depois de 15 dias, ele vai dar uma entrevista na Globo, orientada pelo advogado dele. A família dele vai contratar um dos melhores advogados do Brasil para acompanhar o caso do Doca, tá? Nós vamos ver que ele aparece nessa entrevista, né, com ar abatido, aquela coisa, né, de tô detonado, eu fiz uma coisa que eu não devia fazer, eu amo a Ângela, mas ela também foi culpada por eu ter cometido um crime contra ela, aquela coisa toda. O primeiro julgamento do Doca pela morte da Ângela se dá em 1979, foi um verdadeiro espetáculo, onde a imagem da Ângela foi pintada como uma mulher de moral duvidosa, mãe desnaturada, que abandonou os filhos, fêmea fatal, tudo que vocês imaginarem, um advogado do Doca vai falar sobre a Ângela, né? Responsável pela desgraça que o Doca vivia, tudo que vocês imaginarem, ele vai falar nesse julgamento. Eu quero até fazer uma ressalva para vocês. Tem uma minissérie da Netflix, né, que chama-se Coisa Mais Linda. O último episódio, que é o assassinato da personagem Lídia, o julgamento do marido dela, ele foi baseado na história do julgamento do Doca Street, tá? Nós vamos ver aí que o autor, né, ou a autora da minissérie, eles deixam claro aí que eles construíram o episódio, o julgamento, com base no que foi o julgamento do assassino da Ângela. Vamos ver aí que o Doca vai ser absolvido porque o advogado vai usar essa ideia. Doca matou para lavar a sua honra, tá? E Doca vai virar herói nacional, tá, gente? Nós vamos ver que pro lado de Cabo Frio, as pessoas no dia do julgamento, na década de 70 e 79, colocavam cartazes dizendo que Cabo Frio estava do lado de Doca, que Doca era herói, né? Mulheres escreviam cartas para Doca, né, dizendo-se apaixonadas, pessoas pediam autógrafo de Doca Street. Então, a Ângela de vítima se torna a vilã e Doca, né, de assassino, vai se tornar vítima. O Doca, já sabendo que mais pra frente teria outro julgamento, ele vai tentar levar uma vida mais séria, vai arrumar um emprego, né, vai tentar se tornar o funcionário do mês, né, ele vai trabalhar em venda de automóveis usados, então ele vai tentar se tornar uma pessoa de perfil íntegro. E o novo julgamento vai acontecer em 1981, que é o que me interessa para a nossa aula, né?
o julgamento em 1981. O Brasil já não é mais o mesmo em 1981. Nós estamos vivendo o fim da ditadura militar e estamos vivendo a anistia. Então, vários presos políticos estão voltando do Brasil com uma consciência diferente, trazendo da Europa uma consciência diferente, principalmente a questão do direito das mulheres e do feminismo. Então, esse pessoal está trazendo essa ideia para cá. E muitas mulheres que estavam vivendo no exílio voltam também para o Brasil com a ideia do direito da mulher, tá? Então o Brasil começa a ser sacudido por uma nova forma de pensar aí. E o Doca, de herói, agora passa a ser visto como vilão, né? Como um assassino de mulher. E para piorar a situação do Doca, perto do julgamento dele, mais 2 assassinatos de mulheres vão acontecer no Brasil, que é o assassinato da Helena Ballesteros, né? Porque o marido vai descarregar uma arma nela, né? Vai matá-la de forma violenta, e o caso da Maria Regina Santos Souza Rocha, uma moça que vai ser assassinada pelo marido por ciúme e por lavar a honra, né? Segundo o marido, ela usava biquíni, mini saia, queria estudar e queria trabalhar. Então, ele, para lavar sua honra, mata essa moça. Esses 2 assassinatos vão chocar o Brasil, e aí o povo agora começa a repensar essa questão de lavar a honra, né? E o caso da Ângela, o julgamento da Ângela em 1981 vai coincidir exatamente com esse período aí, de abertura política, de anistia e tudo mais. O Brasil agora já não é mais o mesmo, e ele vai se virar contra a Doca. Inclusive, mulheres vão para a porta do local onde seria o julgamento do Doca pedir punição para ele, né? Punição e uma pena mais severa. É nessa época que surge o slogan "Quem ama não mata", que vai ser usado pelas mulheres, né, e tudo mais. A Globo, inclusive, vai criar uma minissérie chamada "Quem ama não mata". Vou deixar aí para vocês o cartaz para vocês verem e tudo mais. Então, começa uma verdadeira campanha no Brasil contra o excesso de mulheres sendo mortas por homens, né? 2.000 mulheres por ano sendo mortas por homens aí, por crimes que na época chamados de passionais, que hoje nós vamos chamar de feminicídio, tá? A pressão popular contra a Doca vai ser muito grande e o Doca é condenado a 15 anos e 6 meses de prisão. Mas ele não vai cumprir tudo isso, né? Nós vamos ver aí que ele vai cumprir 3 anos em regime fechado, 2 em semiaberto e 10 em liberdade condicional. E esses 3 anos de regime fechado que ele vai cumprir, ele não vai cumprir como um preso qualquer, não. Nós vamos ver que a família vai comprar os presos, né? Levava comida, lembrancinha, uma série de coisas para os presos para que o Doca tivesse uma vida um pouco melhor dentro do presídio, tá? O Doca sai, né? Cumpre essa pena absurda. Depois ele até escreve um livro, né, chamado Mea Culpa, 30 anos depois da morte da Ângela, culpando também a Ângela pela própria morte dela, né? Na realidade, ele queria dar uma satisfação para a família dele sobre o que o povo falava, né? Chamá-lo de gigolô, né, pelo assassinato da Ângela. Então ele escreve o crime segundo a versão dele. O Doca morreu faz pouco tempo, tá, gente? Morreu dia 18 de dezembro agora, aos 86 anos, e não pagou pelo crime, né? Ele morreu de problemas cardíacos aí. O crime cometido por ele está fazendo aí 44 anos e quem perdeu nessa história é a Ângela e a família dela, né? Por que eu resolvi trazer esse crime para a nossa página de estudo de história? Justamente por tratar do feminicídio e da questão de como a mulher era vista na década de 60, na década de 70, na década de 80. Aliás, como a mulher ainda é vista, né? Se a gente abrir as páginas dos jornais aí, nós vamos ver aí que toda hora tem uma mulher sendo morta pelo seu companheiro e tudo mais. Mas é importante destacar que essa questão da Ângela Diniz foi um marco para o movimento feminista no Brasil. Nós não podemos aí deixar isso de lado, tá? E essa aula também, ela tem como objetivo aí mostrar para vocês
que o caso da Ângela Diniz virou um divisor de águas na vida de muitas mulheres, tá? É uma história sobre o falho sistema judiciário brasileiro, sobre como as mulheres eram tratadas e ainda são tratadas, eram vistas e ainda são vistas, e como elas morriam e ainda morrem no Brasil de hoje, tá bom? E é uma aula que serve aí para argumento de história, de redação, né? Se vocês quiserem trabalhar feminicídio, a questão da mulher aí e tudo mais, a história dela é extremamente interessante para se trabalhar essas questões de redação, tá? Vou deixar para vocês o podcast onde vocês vão ter mais informações sobre o crime da Praia dos Ossos, né? Que é a questão da Ângela Diniz. Vou deixar também alguns vídeos onde o Doca aparece aí se defendendo e tudo mais. Deixar também o link de um episódio do Linha Direta, onde eles ensinam toda a questão do crime. Beleza? Então, é isso. Obrigada e tchau.